Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês no nosso curso, né? Caminhos de uma gestão educacional inclusiva, curricular da educação especial em Illinois. Hoje apresentando para vocês o módulo 4, atendimento educacional especializado, construção coletiva e participativa do PAEI, né? Curricular da educação especial. Antes de começar essa aula, porém, gostaria de me apresentar, né, me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, uso óculos para leitura, estou com uma blusa verde de renda e atrás de mim uma parede clara, uma conversa. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje, que tem como tema o atendimento educacional especializado, e a gente vai ver conceitos, objetivos e organização, e também o público-alvo da educação especial, né? Que se constitui de 3 grandes grupos: alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Lembrando a vocês que esses temas, né, que compõem, né, todo o conteúdo, né, da educação especial e inclusiva, vocês já devem ter visto em outros módulos. A gente vai passar rapidamente por esses temas, mas vocês têm aí disponível na plataforma todo o material, né, tanto por meio de textos como vídeos, para poder se aprofundar nos temas e construir, né, o texto final. Começando. O AE, ele está previsto e amparado nas leis de diretrizes e bases da educação nacional, né, a LDB, de número 9394, de 1996, e também na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, a Lei número 13.146, de 2015. O AE, ele é ofertado e ele foi organizado também pelo Programa de Implantação das Salas de Recursos dos Funcionários, que é onde funciona, né, deve funcionar o AE, que foi instituído pela Portaria Normativa número 13, de 24 de abril de 2007. Esse programa, né, por meio dessas salas de recursos dos funcionários, implementado nas escolas comuns, né, ele atende à demanda das escolas públicas que possuem matrículas de alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, que são os grupos que compõem, né, o público-alvo da educação especial. Conceito de AE. O AE, ele identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Então, há de considerar as necessidades particulares, né, específicas de cada aluno. Se é um aluno surdo, né, vai precisar de um intérprete de Libras. Se é um aluno com deficiência física, vai precisar, provavelmente, né, dependendo do caso, de alguma adaptação. Então, há de considerar, né, as necessidades de cada aluno. As atividades desenvolvidas no AE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum. Porém, elas não substituem a escolarização, né? Ou seja, não substitui o conteúdo que é dado em sala de aula regular. Algumas importantes diretrizes que compõem o AE. O AE, ele complementa e ou suplementa a formação do aluno, visando a sua autonomia na escola e fora dela. Quando é que o AE complementa? Para aqueles alunos, né, que têm alguma deficiência e, muitas das vezes, alguma dificuldade, né, alguma limitação no seu aprendizado. Então, o AE vai funcionar como complementação. E o AE suplementa para aqueles alunos que têm uma alta capacidade de aprender. No caso, por exemplo, dos alunos com altas habilidades, com superdotação. E aí o AE vai dar um suporte maior, uma suplementação.
O AE constitui oferta obrigatória pelo sistema de ensino. Então, é obrigação, né, está na lei que todas as escolas devem ofertar o AE. É realizado o AE, esse atendimento é realizado preferencialmente nas escolas comuns, né, no espaço físico denominado sala de recursos multifuncionais. Então, devem as escolas que ofertam AE, devem ter, né, uma sala própria, né, apropriada para oferecer o AE. O AE, ele constitui parte integrante do projeto político-pedagógico da escola. Então, né, a gestão da escola deve atentar para esse ponto em seu projeto escolar, né, de contemplar, né, esse atendimento, o AE. E a resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, institui diretrizes operacionais para o AE na educação básica, na modalidade de educação especial. Tá? Então, e como deve ser organizado o AE? Vocês devem ver aí nas ilustrações, né, exemplos de sala de recursos educacional, muito bem organizada, né, com materiais didáticos e pedagógicos, né, deve ter recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial. Lembre-se que esse atendimento ele deve ser ofertado no turno contrário à escolarização do aluno. Então, se ele estuda, né, ele frequenta a sala comum pela manhã, ele vai para o AE à tarde, né? Ou, se ele frequenta, né, a sala comum à tarde, obviamente, ele vai para o AE pela manhã. Então, tem que ser no horário contrário ao que ele estuda, tá? Atribuições do professor do AE. Interessante que a gestão compreenda, né, tenha conhecimento, né, desse trabalho do professor do AE, que, entre outros, é identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades dos seus alunos. Então, obviamente, esse professor do AE vai fazer ali um levantamento, né, ou uma avaliação em cada estudante para ver qual é a necessidade de cada aluno. E, para isso, ele vai organizar, né, depois dessa avaliação, ele vai organizar o tipo e o número, né, de atendimento dos alunos, né, nas salas que devem, né, ter, nas salas de recurso funcional. Tá? Vai utilizar recursos de tecnologia assistiva para promover a autonomia, a atividade e participação, e promover atividades e espaços de participação com a família e a interface com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. Então, o AE, ele funciona plenamente quando há, né, essa interação, né, e essa parceria com os setores da sociedade. E a gestão ali fazendo, né, essa ponte, fazendo funcionar, né, plenamente esse atendimento. E, como eu já falei, estabelecer as parcerias com as áreas intersetoriais para a elaboração de estratégias e disponibilização de recursos de acessibilidade. Porque a sala de recursos, né, onde é ofertado o AE, o atendimento especializado, deve ter, como foi ilustrado nas imagens, recursos pedagógicos, né, e acessibilidade para que a aprendizagem desses alunos aconteça de forma efetiva. Para isso também, para que o AE, esse atendimento ao aluno funcione de forma plena, né, e satisfatória, é interessante que o professor ele aplique, né, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. E o que é o PEI? É um instrumento de planejamento e acompanhamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento desses estudantes, né? Os estudantes do público-alvo da educação especial, que são os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, que a gente vai ver, né? E
e altas habilidades ou superdotação. E esse planejamento e acompanhamento, né, ou essa avaliação para esse plano, ele vai objetivamente traçar, né, uma trajetória individual e escolar de cada aluno, onde a professora vai investigar principalmente 6 áreas da habilidade desse aluno. Quais são essas 6 áreas? Mais, né, enfatizadas nesse plano? As áreas acadêmicas, atividade de vida diária, né, o que o estudante consegue fazer ou não, em termos físicos, motores, cognitivos, né, atividades motoras ou atividade física, né, o que é que o aluno consegue fazer em termos dessa dimensão física, né, como é que está o equilíbrio, a coordenação, o social, né, a sociabilidade do aluno, a recreação e o lazer e as atividades pré-profissionais e profissionais. É interessante que o PEN, ele não é exclusivo só do público-alvo, dos estudantes público-alvo da educação especial. Ele pode ser, um instrumento que pode ser aplicado para qualquer estudante, independente da condição, né? E agora, para entrarmos no público-alvo, é interessante mostrar para vocês, né, vocês já devem ter conhecimento em aulas anteriores, da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 2008. É uma política que ainda está em vigor, né? Por isso que a gente ainda, né, traz a política como importância nesse papel de organizar o AEI. E foi uma ação do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, que criou, né, políticas públicas de educação para todos, com o propósito, né, também de eliminar qualquer tipo de discriminação, né, e o preconceito. Então, essa política, ela trouxe inovações para o AEI, instituindo a garantia de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular, orientando os sistemas de ensino a assegurar a inclusão escolar dos alunos público-alvo da educação especial, né, que são os alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, foi essa política que denominou, criou esse público-alvo, tá? E aí nós temos os 3 grupos, ok? Alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e algumas habilidades ou superdotação. E na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial definiu esse público-alvo. Então, vamos ver um pouco de cada um, né? Cada um desses grupos. Primeiro, conceituando o que é deficiência. E autores trazem que o conceito de deficiência é um conceito em evolução, né? Porque a gente, pela história da humanidade, a história da educação especial e a concepção ou compreensão que se tinha de deficiência foi mudando, né, com o passar do tempo. Então, o entendimento de deficiência hoje é diferente, né, do século passado. Ou, mais atrás ainda, é diferente de como eles entendiam na pré-história, né, na Idade Antiga, por exemplo, ou na Idade Média. É diferente de hoje. Por isso que é um conceito em evolução. Mas eu trouxe o da ONU, né, o conceito da ONU, que refere que deficiência, né, são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com as diversas barreiras, né, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Então, a deficiência, ela é colocada, né, hoje, como uma condição que vai depender, né, das barreiras que são impostas no meio ambiente, né, no lugar onde ela vive. Então, tem
que fazer essa relação, né, entre a deficiência e o meio da a pessoa se encontra. E, para começar, vamos lá com a deficiência física. A gente vai ver as 5 deficiências mais comuns, né, mais frequentes em nosso meio. Começando com a física, que são, né, que é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, comprometimento da função física. E esse comprometimento, ele pode ser desde uma simples, né, deficiência, por exemplo, no dedo, na mão, no pé, ou até uma deficiência mais grave, né, que tem um comprometimento maior. Por exemplo, a pessoa usa cadeira de rodas e não consegue mexer né, as pernas, os braços. Então, vai desde a mais simples a mais comprometida. E aí, né, no âmbito escolar, as deficiências físicas, elas podem requerer, né, um aluno com deficiência física pode requerer apenas uma adaptação, né, uma cadeira de rodas diferenciada, uma mesa escolar diferenciada, adequada, né, onde sua cadeira encaixe na mesa. Às vezes pode precisar de uma adaptação, por exemplo, aqui, ó, embaixo da mesa, que a criança não consegue movimentar os braços ou as mãos, mas consegue mexer o pé, né? E trabalhar com o pé, ou com os dedos do pé. Às vezes é só uma órtese na mão para melhorar a coordenação, melhorar a apreensão, né? Na caneta, no pincel, né? Às vezes é só alargar um pouco, engrossar, na verdade, a caneta para que um aluno, um estudante tenha uma apreensão melhor na caneta e possa escrever de uma forma melhor. Enfim, são adaptações físicas, né, no mobiliário, né, da escola, da sala de aula, que às vezes pode ser muito simples ou pode requerer, né, uma aquisição de um equipamento maior. Alunos com deficiência auditiva, tá? E aí nós temos a surdez leve e moderada, que é considerada quando a perda auditiva ocorre entre 40 e 70 decibéis, né, em ambos os ouvidos, e dificulta, mas não impede, né, que a pessoa de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana, ou, né, com ou sem a utilização de uma prótese auditiva. Então, é uma perda auditiva onde esse aluno, o estudante, consegue se comunicar oralmente, tá? Em geral, pode ser que não precise, né, de um intérprete de Libras, ou da língua brasileira de sinais. Já a surdez severa ou profunda é quando a perda auditiva ocorre acima dos 70 decibéis. Né? Então, depois de uma avaliação auditiva ou audiológica, e aí vê, né, o profissional, em geral o fonoaudiólogo, vai ali discriminar o total de perda, né, desse aluno. E aí, se for mais de 70 decibéis, né, vai impedir a pessoa de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana e também adquirir naturalmente o código da língua oral, que é a fala, tá? Então, em geral, quando é uma perda profunda, né, ou severa, esse estudante vai precisar de um intérprete de Libras. Alunos com deficiência visual. Então, temos a cegueira, né, na qual a acuidade visual é igual ou menor do que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. O que significa correção óptica? É quando ele usa uma órtese, né, tipo essa que eu estou usando, que é um óculos, tá? Então, mesmo com óculos, ele não consegue enxergar até 0,05. E educando cegos, né, o aluno cego apresenta ausência total da visão até a perda de projeção de luz. Em geral, né, se o aluno é cego, ele vai precisar se utilizar do sistema Braille como principal método de comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Ele vai precisar do sistema Braille para ler e escrever.
e não utiliza a visão para aquisição de conhecimento, mesmo que a projeção de luzes auxilie na orientação e mobilidade. Então, às vezes, a pessoa cega não precisa de orientação para se locomover, mas precisa, né, de um recurso como, por exemplo, a máquina de escrever em braille, reglete, etc., para o processo de ensino e aprendizagem. Então, são equipamentos, né, são recursos que a escola deve estar ali preparada para adquirir, né? E aí ofertar na sala de recursos, né? E também pode até ser na sala comum, para esse aluno cego. E os alunos com baixa visão são aqueles que têm uma acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Então, são aqueles alunos que podem precisar de uma órtese, de um recurso óptico para melhorar, né, a sua visão e melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, uma tela ampliada, né, uma fonte maior, tá? Uma lupa que vai ali aumentar o tamanho da escrita, né, do caderno, do livro, tá? Entre outros recursos que ampliem, né, a tela ou a letra. Existem vários recursos, desde os mais, né, em conta até os mais sofisticados, tá? Deficiência intelectual, ou alunos com deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um funcionamento inferior à média, né? Um funcionamento intelectual inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades. Quais são essas habilidades? Então, quando houver duas ou mais áreas, né, do comportamento, da habilidade limitadas, né, e essa pessoa tiver menos de 18 anos, então é um indicativo, né, de que pode ter, né, essa deficiência intelectual. E as áreas, né, de habilidades adaptativas são na área da comunicação, né, na área do cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, duas ou mais dessas áreas com limitações, né, pode ser um indicativo de uma deficiência intelectual. E alunos com deficiência múltipla, né, quando acontece mais de uma, ou melhor, duas ou mais deficiências juntas, né, associadas. Pode ser uma deficiência intelectual e motora, pode ser uma deficiência motora ou física e visual, né? E pode ser uma deficiência intelectual associada com perda auditiva, né? Deficiência auditiva, enfim, né? É quando ocorrem duas ou mais deficiências. Um outro grupo, então, vimos o grupo dos alunos com deficiência, e a gente abordou as mais frequentes no nosso meio, né? Que é a deficiência física, visual, auditiva, intelectual e múltipla, e agora os transtornos globais do desenvolvimento, né? O TGD, que são as alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, né? Quando a criança ou o jovem tem um repertório de interesses e atividade restrito, né? Tem um hiperfoco apenas de uma atividade específica, tem movimentos estereotipados, né? E repetitivos, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares. Ou seja, quando há um prejuízo, né? A escolarização dessa criança. E né, o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM de 2013, ele trouxe, né, reuniu essas nomenclaturas, né, de autismo, de síndrome de Asperger, que não está mais nem se usando muito hoje, de transtorno desintegrativo da infância
e transtorno global do desenvolvimento, reuniu numa só nomenclatura, que é o que a gente conhece hoje mais atualmente, como transtorno do espectro autista, né, o TEA. Então, a criança ou jovem com TEA, né, apresenta, né, em geral, síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos, que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que pode requerer, né, um atendimento educacional especializado, né, ou seja, um AEM. Bom, passamos pelo segundo grupo, que foi o grupo dos transtornos globais de desenvolvimento, né, mais especificamente o autismo ou TEA, tá? E agora o grupo, né, o terceiro grupo das altas habilidades ou superdotação, que, né, são alunos, né, que têm um comportamento para que se identifique um aluno, né, com altas habilidades ou superdotação, né, ele tem que ter um comportamento que consiste na interação de 3 grupamentos básicos da característica humana. Quais são esses grupamentos? Criatividade, ele tem que ter uma criatividade acima da média, uma capacidade cognitiva, né, intelectiva acima da média e um envolvimento com a tarefa. Então, para se identificar, né, um aluno estudante com altas habilidades ou superdotação, tem que considerar, tem que associar esses 3 grupamentos: criatividade, capacidade acima da média e envolvimento com a tarefa. Então, o superdotado, né, a criança superdotada, refere, né, a crianças e jovens identificados, pode ser na pré-escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, como sendo aquelas possuidoras de habilidades potenciais ou demonstradas que evidenciam alta capacidade de desempenho em áreas tais como o desenvolvimento intelectual, criativo, acadêmico, específico ou habilidade de liderança, ou mais artes de representação. Artes de um modo geral e que, por essa razão, necessitam de serviços ou atividades que não são rotineiramente oferecidos pela escola. Então, em geral, o que as escolas referem é que não tem profissional, né, capacitado para receber um aluno com superdotação, né, ou com altas habilidades. Então, em geral, eles são encaminhados para os NAAs, né, que são os núcleos de atendimento, né, a pessoas ou crianças com altas habilidades ou superdotação. Mas que tem escola, né, hoje, embora poucas ainda, que pode oferecer esse serviço, né? E aí, como as diretrizes nacionais da educação especial define, né, ou conceitua um aluno com altas habilidades ou superdotação. Ela diz que são aqueles que têm grande facilidade para a aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Então, né, quando há um caso de um aluno superdotado na escola e a escola, naquele momento, não responde à necessidade desse aluno, ele deve ser encaminhado, né, para um sistema ou centro, né, que vai ali colocar, né, os desafios e suplementar a aprendizagem daquele aluno, tá? Ele também, frequentando ainda a escola regular, né, se for o caso, esse aluno passa por uma avaliação, claro, e aí ele pode ser
avançado de nível de escolaridade. Ele pode avançar o seu nível de escolaridade. Bom, finalizando, né, chegando quase no fim, a gente viu, né, alguns aspectos, né, conceito, organização do AEE, e vimos também o público-alvo da educação especial. Então, nesses dois temas, né, a gente pode, porque a escola, né, como um todo, a escola enquanto equipe, né, que contém ali todos os profissionais que trabalham na escola, desde né, a merendeira, o zelador, etc., até a direção, né, passando pelos alunos, claro, professores, etc., para se chegar, né, no ideal do processo de ensino-aprendizagem. Então, essa construção, né, ou esse caminho para uma escola inclusiva e acessível em todas as dimensões, né, arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal, exige que as escolas se organizem para criar espaços e estratégias educacionais que possibilitem a aprendizagem, o conhecimento, as interações e a vida em sociedade, né, de todos os estudantes, tá? Então, essa construção, ela demanda, né, da gestão escolar a articulação entre as diretrizes das políticas públicas e a realidade concreta da escola. Envolve a parceria real entre os setores da sociedade, os educadores, a família e a comunidade. E aí o papel da gestão da escola é fundamental de fazer essa ponte, né, e fazer com que essa engrenagem, que é a inclusão, né, onde cada peça é importante, né, cada setor da sociedade, da comunidade, da família, dos alunos e dos professores, fazer com que essa engrenagem funcione plenamente para que a inclusão, de fato, se efetive, né, com a acessibilidade, ou seja, com o estudante, independentemente da condição que ele tenha, acesse, né, o conteúdo, a aprendizagem, né, na escola e fora dela. E assim, né, para finalizar, cabe ao gestor escolar, portanto, se comprometer com a acessibilidade, a equidade e reconhecer as potencialidades de cada aluno, né, de cada estudante. Promover ações institucionais que assegurem as articulações em favor da inclusão como um direito inegociável, né, e não como um favor, tá? Assumindo uma postura ética e humanizadora para além da organização da escola básica, mas, sobretudo, com o objetivo central, né, de garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes, né, e não somente aqueles público-alvo da educação especial. Tá? Então, reforçando, para que haja uma inclusão de fato, né, onde um estudante, ou todos os estudantes, tenha acesso, né, ao conteúdo e a todas as atividades dentro da escola, é preciso, né, que a equipe escolar funcione de forma plena, né, esteja imbuído de conseguir, de fato, que a inclusão aconteça, para que esse aluno permaneça na escola, né, mas permaneça com qualidade, aprendendo e participando de todas as atividades dentro e fora da escola. E para finalizar, né, temos um exemplo do cientista Einstein, que teve dificuldades na sua escolarização e hoje, como é conhecido no mundo inteiro, né, é um cientista renomado, né, conhecido mundialmente. Então, às vezes, né, muitas vezes, por trás de uma dificuldade, né, de uma limitação de um aluno, de estudante, esconde ali, né, um aluno ou uma pessoa, né, com uma genialidade, ou com uma potencialidade.
Não necessariamente uma genialidade, mas com potenciais para também aprender. Então, pessoal, finalizando o nosso curso, a nossa aula de hoje, eu lembro para vocês, né, que vocês leiam textos que estão disponibilizados na plataforma para se aprofundar sobre os temas vistos na aula de hoje, assistam aos vídeos disponíveis, né, sobre os temas, né, o que é o AE, quem faz o AE, e também o atendimento educacional especializado, colocando, né, ali as tecnologias assistivas, e realizem as atividades, tá? As atividades colocadas também na plataforma. Aqui estão as referências da aula de hoje, né? As fontes das imagens. Terminamos.